Então a gente não consegue abordar com minúcias de detalhes. Estamos falando aí de mais de 2000 anos, né, de história. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos caminhar pelos pontos principais, tá? E a partir desses pontos principais você pode desdobrar isso para outras leituras, para um conhecimento mais aprofundado. Mas a gente pretende então comunicar aquilo que é basilar para a gente entender o encadeamento de fatos, né? Entender como é que se desenvolveu a história, né, da igreja, a história do cristianismo ao longo desses séculos. Então a gente vai ter 4 lições, né? Então a gente tem 4 aulas, e o nosso objetivo nessa aula é ir desde início, né, desde início aí da jornada do cristianismo, até falar um pouco dos agentes que estavam presentes no momento, né, inicial da igreja, na história inicial, e pretendemos desenvolver isso até o primeiro concílio, o concílio mais importante, que é o concílio que houve em Jerusalém, para decidir sobre algumas questões doutrinárias fundamentais, principalmente porque a igreja estava se expandindo, alcançando os gentios, e isso criou uma celeuma entre esses cristãos oriundos do mundo gentílico, né, com os cristãos que já estavam integrados, mas que eram do mundo judaico, e estavam, na verdade, ainda com uma mentalidade muito centrada no judaísmo, tentando uma conciliação. Pai Senhor, tudo bem? História da igreja? Não? A hora que acabar que chega lá com ele, está na mesa. Tá lá, hein? Então, eles estavam tentando ainda uma conciliação entre uma vida pautada, moldada pelos parâmetros do judaísmo, não somente na questão da lei de Moisés, né, dos 10 mandamentos e das demais leis, constitui 613 preceitos, né, 613 leis, não somente isso, mas as tradições, ou seja, as interpretações que se faziam sobre elas, que é aí onde o bicho pegava. Quando os fariseus tinham o princípio de construir um muro em torno da Torá, que é você tecer comentários, tá certo, a Torá, e a partir dos comentários constituir costumes e regras, e a partir delas reger o povo. Então o povo não teria um contato direto com a Torá, mas sim com os costumes, que é onde você tem todo o conjunto, né, de regras que eles constituem. Você tem aí a chamada tradição oral, tá, ok? Então o judeu, ele não considera sagrado apenas o Pentateuco, né, a Torá. A Torá são os 5 livros de Moisés, então isso aí é básico, que aliás são os livros mais sagrados para ele. Os demais livros do Antigo Testamento, menos graus de sagracidade. A Torá é que é o negócio, os 5 livros de Moisés. Então eles consideravam que havia uma Torá escrita, que foi entregue, né, a partir daquela revelação do Monte Sinai, e a Torá oral, que eles atribuíam, né, por meio de certas lendas, né, Tem alguns conteúdos que eles construíam apenas de caráter pedagógico. Então não tem comprovação histórica, mas eles afirmavam que os sábios que estavam junto com Moisés na ocasião também ouviram a voz de Deus. Então uma coisa é a Torá escrita, que Deus entregou para Moisés, a partir dos 10 mandamentos, grafados nas tábuas e depois desenvolvidos nas demais leis, no Levítico, no Deuteronômio, né, e tudo mais. Então isso é a Torá escrita. E a Torá oral é as tradições que, segundo eles, têm origem naquilo que os sábios ouviram. Então Moisés responsável pela Torá escrita e os sábios, de modo geral, responsáveis pela Torá oral. E tudo isso vem num desenvolvimento, tá certo? Chegando até a época de Cristo. E aí quando chega na época de Cristo você tem os embates. Tanto que Cristo, uma frase que ele diz que para mim é extraordinária para entender esse antagonismo, é o seguinte: que ouviste o que disseram os antigos, eu porém vos digo. Quando ele põe esse ponto, essa linha divisória entre o que disseram os antigos e o que eu estou vos dizendo, e ajuntando isso, fazendo um link com aquilo que ele disse, que não cairá um jota ou um tio da lei sem que tudo se cumpra, você tem que Cristo não abrogou nenhum ponto da lei. Ele veio para cumprir toda a lei. Ele cumpriu a lei em si mesmo. Ele não estabeleceu a lei como um mecanismo de salvação para ninguém, porque a lei não salva, ela aponta o pecado. Mas ele cumpriu a lei em si mesmo. E tendo cumprido a lei, ele imputa a nós a justiça que ele tem, que só ele podia adquirir, porque só ele foi perfeito. Ele foi ao mesmo tempo homem e Deus, então só ele pode ser perfeito e humano. Então ele imputa a justiça a nós. Então Cristo, ele cumpriu a lei.
Mas ele diz, ouviste que dissesse os antigos. O que é esse que ele diz acerca dos antigos? É as tradições orais, que o judeu reputa tão sagrada quanto a tradição escrita. E aí onde entra a grande celeuma e o concílio de Jerusalém que vai resolver isso. Então a gente quer caminhar até lá, até o concílio de Jerusalém, que vai fazer com que a igreja não esteja subjugada às tradições judaicas, às tradições orais, às quais os fariseus ainda estavam apegados. Mesmo com a queda do templo, mesmo com o esfacelamento da religião judaica, com a diáspora, a expulsão definitiva deles do território de Israel em 135, 70 veio a destruição do templo. E em 135 a destruição total da cidade, inclusive a mudança até do nome dela. Mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina. E eles foram proibidos de estar em Israel. Eles tinham que estar espalhados. Então mesmo depois de toda essa perda, eles continuavam apegados às suas tradições. E aí eles tentaram incutir na igreja. É onde foi necessário o concílio. Então, principiando aqui, ó, o conceito de história primeiro, eu já quero trazer uma dica interessante, que são dois termos aqui. Primeiro o termo história. Muita coisa, eu vou fazer o seguinte, eu construí aqui algumas informações, eu fiz umas pesquisas tal, e fiz alguns slides, resumindo, tá? Porque a apostila você lê em casa, que nem EBD. EBD o aluno lê em casa e na aula é discussão. É você trazer ali uma provocação em cima dos temas e as pessoas terem a oportunidade de perguntar. Porque senão fica aquela coisa enfadonha, né? Aqui também, se a gente for ler capa a capa, a gente não termina em um mês. Então alguns temas aqui, alguma coisa eu vou ler, que de fato é muito enriquecedor, e outras eu vou só apontar. Estou falando disso aqui e vou passar o conteúdo. Por exemplo, ó, conceito de história. O que nós temos? A palavra história se refere a acontecimentos. Esses conteúdos eu vou deixar tudo para vocês, viu? Eu vou mandar... ou posso mandar por imagem, ou mando um link do PowerPoint, tá? Ou às vezes eu posso, se refere a acontecimentos reais, embasados por documentos. Você vai baixar, se você quiser só ver, tá? Que aí não carrega, se mandar imagem, aí fazia isso, deixei muita gente brava. Aí Deus me deu essa estratégia, eu não perder a comunhão com os irmãos. Veja, história se refere a acontecimentos reais, tá? Embasados por documentos e testemunhos. Então, história não é qualquer tipo de narrativa. História não é qualquer tipo de construção. Então, tem muita coisa que às vezes chega para nós como um conteúdo interessante, relevante, curioso, mas não tem força de história, tá ok? Então, por exemplo, você tem muitas tradições, uma tradição Veda, por exemplo, que é os anteriores aos hindus da atualidade, tá certo? Então, isso é uma tradição Veda. E essa construção mitológica, ela comunica algum ensinamento pedagógico, vamos dizer assim. Existe alguma pegada, alguma sacada pedagógica nisso aí. Mas não tem evidência histórica, não é um fato histórico, tá certo? Não pode ser comprovado. Não tem qualquer tipo de evidência comprobatória. Então a astronomia o desenvolveu e vê que não faz nenhum sentido, tá certo? Não, aquilo ali tinha um outro objetivo, tinha um objetivo pedagógico. Então o cara queria falar alguma coisa sobre esses animais que eles consideram sagrados e que estavam ali. Então isso não é história. Agora, quando a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente vê que as informações que ela nos fornece, elas podem e devem ser investigadas, vamos dizer, cientificamente, arqueologicamente, historicamente, geograficamente. Por quê? A Bíblia Sagrada, mesmo ela não sendo um livro de história, não sendo um livro de geografia, tá certo? Ela, quando faz uso dessas informações, ela o faz com seriedade. Ela o faz de forma verídica. E aí nós temos, em relação à nossa fé, a fé, vamos colocar aqui, judaico-cristã, aproveitando toda a tradição do judaísmo e dando sequência aí com o cristianismo, a revelação do Messias, nós temos uma fé que está fundamentada em fatos. Aí onde entra o diferencial. Por que a minha fé é diferente da fé do hindu? Por que a minha fé é diferente das fés das religiões africanas, das religiões indígenas, que dizem que o homem veio do milho, por exemplo? Por que a minha fé é exclusiva? Alguém pode dizer, porque você é um arrogante e acha que é melhor que todo mundo. Mas a questão não está aí. A questão não está em soberba intelectual. A questão está no fato de que sempre houve na Escritura uma preocupação histórica.
por exemplo, você pega textos de Jó que diz que a terra está firmada no nada. Você pega textos que diz que Deus está sentado no globo da terra. Você pega textos onde Deus coloca essas descrições que não eram possíveis de ser totalmente compreendidas para o autor da época, que não tinha recursos científicos para investigar, mas ele registrou devido à inspiração divina. E quando isso foi posteriormente investigado, constataram-se que era verídico, constataram-se que era uma descrição correta dos fatos, dos eventos, da situação. Então a Bíblia Sagrada ela dá valor, dá importância à veracidade histórica. A história para a Bíblia é relevante, é importante. Ela não constrói narrativas baseadas somente em fábulas, baseadas em mitos, mesmo que pouco tempo atrás, na época do Iluminismo, tenha se desenvolvido uma teologia que propôs uma chamada desmitologização da Bíblia, tá? E isso devido ao seu pressuposto anti-sobrenaturalista. Então eles diziam, né, partindo aí do racionalismo de Hegel, né, do empirismo de John Locke, eles aproveitaram tudo isso, né, pegaram a teologia, subordinaram a essa visão de mundo. Toda a questão é essa. A teologia se subordinou a essa visão de mundo, a visão de mundo iluminista. Os caras se achavam as luzes do mundo, tá? Então eles estavam criticando a Igreja Católica, depois passaram a criticar a Bíblia e por aí vai. Então eles disseram, ó, sobrenatural não existe. Nada que seja provado pela ciência não faz sentido, não existe. Então se o sobrenatural não existe, tudo que houver de sobrenatural na Bíblia é mito. Se é mito, vamos desmitologizar, para que a Bíblia, o que sobrar dela, vamos passar no liquidificador, né, do racionalismo. O que sobrar dela é Bíblia. Aí onde entra vários conceitos que a gente destrói em hermenêutica, que é o cânon dentro do cânon, que é uma distorção do chamado sensus plenior. Os caras acham que eles sabem mais do que Moisés, sabem mais do que Paulo, acham que pode corrigir Paulo, acham que pode atualizar a Bíblia, que nem o outro, o Zé Mané lá. A Bíblia tem que ser atualizada. Atualizada agora. Ele trabalhou em cima de um equívoco. O César Cavalcante na rádio destruiu o equívoco dele. Ele falou, o texto que ele usou a supostamente alegar a necessidade de uma atualização da Bíblia é um equívoco. Ele não está trazendo o texto de uma forma fiel à leitura. O que o texto diz aqui é o seguinte, que se for pego em flagrante, em ato sexual, e não forem casados, qual é o remédio, qual é a solução? Casarem-se. Pronto. Quer dizer, criou uma celeuma em cima de alguma coisa que não existe. Em cima de uma quimera, uma coisa que ele inventou na hora para poder se passar por superior, se passar por intelectual. Muita coisa que a gente vê é a pessoa tentando fazer nome. Quando o cara está imbuído da intenção de tentar fazer nome, ele vai cometer vários erros, porque ele vai começar a querer tomar caminhos desconhecidos. Ele vai querer fazer coisas que sejam destaque para ele deixar o nome dele, né? Para que ele deixe a marca dele. E é onde você vê esse tipo de equívoco. Então a palavra história refere-se a este conteúdo documental, testemunhado, tá certo? Conteúdo factual, coisas que podem ser verificáveis, né? Coisas que podem ser comprovadas. E aí nós temos outro conteúdo chamado história. História com H, né? H-I, história. Ou história, sem H, só o E. História. O que é uma história? História, entre aspas, está relacionada a narrativas imaginárias, contos, lendas e fábulas. Então, aí nós temos muita coisa que circula na atualidade, por exemplo, textos apócrifos. Pode passar nas bancas de jornais que você sempre vai achar uma revista super interessante. Tem outras aí, não lembro o nome delas agora, mas sempre está lá. Textos que a igreja deixou de fora. Textos que o cristianismo esqueceu. E por aí vai. Quando você abre, por exemplo, eu recomendo vocês, vá na internet, procura lá Evangelho segundo Tomé o Dídimo. Pesquisa lá. Tem para todo lado. Se você pesquisar, vai achar. Lê aquela porcaria para você ver o que tem ali. E ver se aquilo faz algum sentido. Tem lá um trecho pequeno que eu lembro que diz assim: se o leão for comido pelo homem, bem-aventurado é o leão, mas se o homem for comido pelo leão, então maldito será o homem. E diz que Jesus falou essa bobagem. Que isso tem algum significado para uma mente gnóstica da época, que era uma mente mística, esotérica, que
constituir essas charadas, vamos colocar assim, né, essas palavras, vamos dizer assim, essas ideias intrincadas, exatamente para constituir um tipo de conteúdo esotérico, um conteúdo que só pode ser interpretado dentro de um grupo fechado. Então, as pessoas externas do grupo que leem falam: isso aqui não faz nenhum sentido. Aí, se você se associar a eles, eles vão desfazendo aqueles enigmas. Eles são enigmas. Então, quando você vê esses conteúdos enigmáticos desses textos, você entende qual era a jogada deles. Toda a jogada era criar um conteúdo enigmático, atribuir a um apóstolo, porque eles não têm autoridade. Se o cara colocasse o nome dele ali, não ia valer nada, ninguém ia ler aquela porcaria. Então ele diz que é o Evangelho de Paulo, diz que é o Apocalipse de Tiago, diz que é o Evangelho de Maria Madalena. Por quê? Porque ele não tem autoridade nenhuma. A igreja nunca considerou esses caras, nunca respeitou eles. Só que eles queriam entrar na igreja, porque a igreja havia crescido. Então eles queriam se associar. O que eles faziam? Pseudepígrafo.